Fala, meus amigos, Christian Santos Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, esse aqui é um lugar onde basicamente eu compartilho a tela do meu aplicativo da Binance, mostrando tudo que eu faço em relação a investimento a criptomoeda, desde investimento no mercado à vista, no mercado futuro, em liquid swap, em staking, enfim, várias aplicações. Eu vou compartilhando os resultados, estão dando certo, estão dando errado, enfim. Esse vídeo aqui eu quero tentar responder uma pergunta que volta e meia eu vejo as pessoas fazendo por aí, né? Qual o melhor intervalo de tempo gráfico para poder operar criptomoeda? Ou ainda, qual o melhor tempo gráfico para operar futuros? Né? Na verdade, eu vou focar a resposta para essa pergunta aqui para futuros, mas eu creio que ela sirva também para, sei lá, swing trade, day trade, para outras operações onde você necessita ter uma tomada de decisão de compra ou de venda rápida, baseada, né, na formação de gráfica, né, na formação gráfica que os candles aqui fazem. Né? E isso só é possível fazer se você estiver analisando realmente o gráfico aqui de candles. Né? Quando opero scalping, quando eu opero fazendo operações de scalping, né, quando eu faço operações de scalping, eu costumo utilizar mais o gráfico linha. Né? Nesses dias atrás, operando a 50 vezes alavancado, né, eu pude perceber como a alavancagem influencia no tempo, né, na velocidade da transação. Né? E ali ficou muito claro para mim qual intervalo gráfico eu deveria utilizar para fazer análise técnica, para poder fazer análise gráfica e poder tomar decisão de compra ou de venda, né, baseado no que o gráfico estava me mostrando. Né? Eu costumo operar fazendo scalp e utilizando mais o gráfico linha porque me dá uma visão em tempo real do que está acontecendo no mercado. Né? Quando você olha o gráfico, basicamente, é como se você estivesse dando um zoom no gráfico, dando um zoom, né, zoom in e zoom out. Né? Esse aqui é como se eu tivesse dado o zoom máximo aqui no gráfico e estou vendo agora o preço se movendo ali, cada centavo, cada micro centavo ali, aquele milésimo de centavo ali que ele mexe, né, eu consigo perceber. E se eu vou aumentando o meu tempo gráfico aqui, né, o meu intervalo de tempo no gráfico, eu consigo pegar agora movimentos mais longos, né? Eu diria que são movimentos de longo prazo. Né? Na verdade, quando eu olho para um gráfico, a primeira coisa que eu penso para poder responder essa pergunta sobre qual o melhor tempo gráfico para poder operar, né? Eu costumo responder essa pergunta que depende, né? Depende do que você está fazendo, né? Se você está fazendo investimento para curto prazo, para longo prazo. Né? Se você está fazendo investimento para curtíssimo prazo, né? Operações de scalping, como eu costumo fazer nesse canal, são operações de curtíssimo prazo. Né? A minha ideia é abrir a operação e encerrar essa mesma operação em um minuto, seria o melhor dos mundos, né? Atingindo o lucro que me satisfaça, né? 10%, 15%. Né? Então, no scalping, eu viso fazer operações muito rápidas. Né? E para responder essa pergunta sobre o que é melhor, qual o melhor tempo gráfico para poder operar futuros, né? Operando a 50 vezes alavancado, eu descobri que a resposta vai depender da sua alavancagem. Né? Porque quando eu estava operando a 50 vezes alavancado, né, eu pude perceber, por exemplo, que o gráfico de uma hora, apesar dos gráficos maiores, de intervalo de tempo maior, te dá uma visão da tendência geral do ativo, né? Mas operando alavancado a 50 vezes, com a velocidade lá em cima, né? Aumentou muito a velocidade. Né? Nessa mesma moeda que eu estava aqui, nesse par Matic USDT, bastava um centavo de variação e eu tinha 100% de lucro ou era liquidado da operação, perdia todo o meu dinheiro em margem. Né? Então a operação ela ficou muito rápida. Né? Então o intervalo de tempo de uma hora, apesar de me dar uma visão geral da tendência do preço do ativo, né? Quando eu clico num candle desse aqui, por exemplo, a variação que eu tenho aqui, ó, mínima e máxima, é 1,19, 1,22 e 51. Né? Basicamente aqui 3 centavos aqui de variação, 3 a 4 centavos de variação num candle qualquer que eu abrir aqui. Se eu abrir um outro aqui, mínima 1,14, máxima 1,18, 4 centavos de variação. Cara, eu já teria sido eliminado 4 vezes, digamos assim. Se eu fosse margem cruzada, eu já estaria aí 300 a 400% negativo na operação. Se eu estivesse tomando decisão baseando-me apenas nesse gráfico de uma hora. Né? Então eu vejo muita gente responder, inclusive em outros vídeos no YouTube, eu vi pessoas falar assim, o melhor tempo é o tempo de 15 minutos para fazer isso.
né? Bom, eu não concordo muito. Eu acho que não é o melhor tempo que você vai analisar. Você vai fazer uma análise, você vai tomar uma decisão baseada numa série de indicadores, inclusive numa série de intervalo de tempo, né? E, obviamente, né, se você está fazendo uma operação que ela é muito rápida, que é uma transação que ela é muito rápida, tem uma variação de preço muito rápida, né? Se isso acontece, ó, por algum motivo fui deslogado aqui da Binance. Mas enfim, mas se isso acontece, se é uma operação que a variação é muito rápida, né? Até perdi o raciocínio aqui. Né? Mas se é uma operação que ela é muito rápida, né? Você precisa de um candle que te dê, né? Uma informação do que está ocorrendo, né? Num tempo mais rápido. Né? O candle de uma hora te dando uma variação ali muito grande do ativo não é tão bom para você que está operando a 50 vezes alavancado, por exemplo. Né? Para esse caso, você vai precisar de analisar um candle com intervalo de tempo menor. Ou você vai para o gráfico linha, que te mostra informação em tempo real, ou você vai para um gráfico de intervalo de tempo menor, que é o gráfico de 1 minuto. Né? No gráfico de 1 minuto, a variação fica ali, para esse ativo aqui de Matic, o SDT, né? Com esse preço nesse momento a 1,21, a variação, né, no gráfico de 1 minuto, ele fica ali abaixo de 1 centavo. Então já me serve melhor, né, porque eu consigo tomar as decisões. Eu quero tomar decisão justamente numa variação tão pequena quanto meio centavo. Variou meio centavo, talvez já seja suficiente para eu poder. Talvez não, é suficiente para fechar uma operação alavancada a 50 vezes com lucro. Né? Beleza, deixa eu tentar ver o que aconteceu aqui para eu poder mostrar o gráfico. Ok, deixa eu dar uma pausa no vídeo aqui. Bom, voltei. Bom, então o melhor tempo gráfico para negociar futuros vai depender do tamanho da sua alavancagem. Beleza? Se você tiver alavancado em 50 vezes, 1 centavo de variação vai corresponder ali a 100% nesse papel aqui, Matic, nesse ativo aqui, Matic USDT, por exemplo. Né? Então, para o ativo que você estiver negociando, você precisa saber com que velocidade ele se move. Né? Um exemplo, uma comparação. Se você pegar o valor do Bitcoin, por exemplo, né? Se você pegar. Vamos olhar lá o Bitcoin. Né? A variação, né, já que a gente já não está mais falando de uma variação de 1 centavo. Obviamente, a variação de 1 centavo aqui ela ocorre instantaneamente. Vamos pegar um candle aqui de 1 hora. Aí os valores mudam, você precisa estar acostumado a negociar, né, o ativo que você, né, ali em futuros. Eu recomendo você tentar negociar corriqueiramente, né, os mesmos ativos para que você se acostume, né, com aquele ativo, com o andar com a velocidade dele, com a velocidade em que muda de preço. Né, você vai se acostumar com as oscilações, né, no dia a dia daquele ativo. Óbvio que tem dias atípicos, né, mas são exceções, não vá pela exceção. Né? No geral, o ativo tem uma maneira de se comportar. E quando você opera muitas vezes naquele ativo, você vai se acostumar com o tempo daquele ativo. E aí, enfim, isso também vai inclusive te ajudar a tomar decisão sobre qual tempo gráfico melhor para você analisar, né, o mercado. Eu acho que o que vale a pena você lembrar sempre é a ideia de curto, médio e longo prazo. Né? Então você tem candles, né? Os candles curtos de 1 minuto, 3 minutos, são para operações de curtíssimo prazo. Né? Como esse exemplo que eu fiz aí, alavancado em 50 vezes a variação, você consegue uma variação elevada quase que instantaneamente. Né? Então você precisa realmente analisar candles de curtíssima duração. Né? Então aqui é o gráfico de 1 minuto, ele vai te dar esse insight. Né? Agora, você tá comprando papel à vista no mercado à vista. Né? De repente está comprando Bitcoin. Você quer fazer uma operação para meses, né? Para você se desfazer dela, digamos assim, né? Daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Né? Então você precisa realmente analisar candles mais longos, ó, o gráfico de 1 mês. Ó. Olha aqui o movimento de 1 mês. Isso aqui te dá uma visão muito melhor da tendência geral do ativo. É por isso que as pessoas falam que o Bitcoin está em tendência de alta ainda. Ó. Isso aqui é claramente um comecinho de um canal de alta, mas é bem precoce esse comecinho de um canal de alta. Né? Então, mas o preço pode cair, cara, pode cair. Olha aqui, ó, tem uma linha aqui, ó, usando a linha de Bollinger como suporte.
Essa linha daqui a um tempo ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Vou usar esses fundos que tem aqui, esses 3 fundos que tem aqui, ó. Pô, pode cair. Tem suporte aqui nos 28, 29 mil pontos, né? Mas o ativo ele sobe quicando, né? Então essa aqui como se tivesse dado zoom agora. Eu tirei todo o zoom, tô olhando bem de longe agora pro gráfico, ó. E é só esse movimentinho que a gente fez aqui, né? Do preço, desde o preço do Bitcoin a $3.000, né? Até 64 mil. Basicamente só uma subidinha que ele fez aqui. E agora deu uma caidinha e tá subindo de novo, né? Então, assim, a vida do Bitcoin, o tempo de vida é tão curto, assim, que enfim. Talvez seja por isso que a análise técnica nem sempre funciona, porque você não tem dados ainda tão consolidados. Óbvio, 10, 12 anos aí de existência, já dado pra caramba, transação pra caramba, trilhão, né? Mas enfim, é um ativo novo, tem muito o que crescer ainda, né? Mas beleza, como eu tô falando aqui de operações de curtíssimo prazo, né, que é a minha área aqui nesse canal, escalpelando cripto, eu vou para os candles aqui de tempo menor, né? Então, voltando aqui para poder fazer a comparação, né? No candle de 1 minuto, se eu clicar aqui agora num candle aqui maiorzinho aqui de 1 minuto, ó, eu tenho a mínima de 43.800 e a máxima de 44 mil, mais ou menos $200 de variação aí em cada candle. Deixa eu pegar esse aqui menor, $100 de variação aqui, a mínima e a máxima aqui. Enfim, então cada ativo vai ter um comportamento, né? Vai ter um nível de variação de preço. Você precisa analisar aí o ativo que você costuma investir. Eu costumo investir, brincar muito com Matic, né? Eu sou o trader de Matic, digamos assim, tanto no mercado à vista como futuros, né? E aí, enfim, investindo em futuros, alavancado em 50 vezes, eu pude perceber como que a alavancagem, a velocidade, digamos, a velocidade da sua transação é o que vai definir qual é o melhor intervalo de tempo gráfico para operar criptomoedas, seja no mercado futuro ou no mercado à vista, né? Então é a velocidade do seu trade, né? Então pensa nisso, curto prazo, médio prazo, longo prazo, curtíssimo prazo que você está operando, né? Então você precisa de candles com um tempo menor, né? que cubram um movimento menor, né? do gráfico, né? Da movimentação do preço do ativo. Então, beleza? Será que eu fui claro no vídeo? Eu não sei, cara. Falei muito aqui, talvez eu não tenha falado nada no final das contas, tá? Há esse risco também. Mas enfim, se te ajudou o que eu falei aí, você aperta curtir aí, ele me ajuda também. E se inscreve no canal e que você tenha sucesso aí analisando o gráfico e investindo em criptomoeda. E é isso. Abraço, fui, tchau.